Boa tarde, caros internautas. Estamos aqui mais uma vez para o programa Curiosidades da Igreja Católica. E hoje com um tema, vamos assim dizer, um tema já da nossa atualidade, que é o Concílio Vaticano II. Esse concílio que foi convocado pelo Papa João XXIII. O Concílio Vaticano II, o 21º Concílio Ecumênico da Igreja Católica, foi convocado no dia 25 de dezembro de 1961, através da bula papal Humanae Salutis, pelo Papa João XXIII. Este mesmo Papa inaugurou o ritmo extraordinário no dia 11 de outubro de 1962. O concílio, realizado em 4 sessões, só terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado do Paulo VI. Nestas 4 sessões, mais de 2.000 prelados convocados de todo o planeta discutiram e regulamentaram vários temas da Igreja Católica. As suas decisões estão expressas nas 4 constituições, 9 decretos e 3 declarações elaboradas e aprovadas pelo Concílio. Apesar da sua boa intenção em tentar atualizar a Igreja, os resultados deste concílio, para alguns estudiosos, ainda não foram totalmente entendidos nos dias de hoje, enfrentando, por isso, vários problemas que perduram. Para muitos estudiosos, é esperado que os jovens teólogos desta época, que participaram do concílio, salvaguardarem a sua natureza. Desde João XXIII, todos os papas que o sucederam até Bento XVI, inclusive, participaram do concílio ou como padres conciliares ou prelados ou como consultores teológicos ou peritos. De fato, João XXIII participou como papa, que foi o papa que abriu o concílio. O cardeal Giovanni Battista Montini, ele participou como cardeal, um dos prelados. Depois, o papa João Paulo I participou como também cardeal. Já João Paulo II, Karol Wojtyła, participou como bispo, na época então, até então bispo auxiliar de Cracóvia, de Varsóvia, desculpe. E Bento XVI participou como um perito. Ele acompanhou o cardeal da época de Munique. Em 1995, o Papa João Paulo II classificou o Concílio Vaticano II como um momento de reflexão global da Igreja, sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo. Ele acrescentou também que essa reflexão global impelia a Igreja a uma fidelidade cada vez maior ao seu Senhor. Mas o impulso vinha também das grandes mudanças do mundo contemporâneo, que, como sinais dos tempos, exigiam ser decifradas à luz da palavra de Deus. No ano 2000, João Paulo II disse ainda que o Concílio Vaticano II constituiu uma dádiva do Espírito à sua Igreja. É por este motivo que permaneceu como um evento fundamental, não só para compreender a história da Igreja no fim do século, mas também e, sobretudo, para verificar a presença permanente do ressuscitado ao lado de sua esposa, no meio das vicissitudes do mundo. Mediante a Assembleia Conciliar, pôde-se constatar que o patrimônio de 2.000 anos de fé se conservou na sua originalidade autêntica. Todos os concílios católicos são nomeados segundo o local onde se deu o concílio episcopal. A numeração indica a quantidade de concílios que se deram em tal localidade. Vaticano II, portanto, indica que o concílio ocorreu na cidade-estado do Vaticano, e o número 2 indica que foi o segundo concílio realizado nessa localidade. Os concílios que são reunidos de dignidades eclesiásticas e de teólogos são um esforço comum da Igreja ou parte da Igreja, para a sua própria preservação e defesa, ou guarda e clareza da fé e da doutrina. No caso do Concílio Vaticano II, a necessidade de defesa se fez de modo universal, porque as situações contemporâneas, de proporções globais, abalaram a Igreja. Isto fez com que a autoridade universal da Igreja, na pessoa do Papa, se encontrasse persuadida a convocar um concílio universal ecumênico.
A força do concílio não reside nos bispos ou em outros eclesiásticos, mas sim no Papa, como pastor universal que declara algo como sendo próprio das verdades reveladas, e por isso implica a obediência dos católicos. Fora disso, o concílio tem apenas poder sinodal. Porém, quando o concílio está em comunhão com o Papa, e se o Papa falasse solenemente ex cátedra de matéria relacionadas com a fé e a moral, o episcopado plenamente reunido torna-se também infalível. O objetivo do concílio é discutir a ação da Igreja nos tempos atuais, ou seja, a sua finalidade é promover o incremento da fé católica e uma saudável renovação dos costumes do povo cristão, e adaptar a disciplina eclesiástica às condições do nosso tempo e do mundo moderno. Por outras palavras, o concílio pretende o ajornamento, atualização e abertura da Igreja. O Papa João XXIII imaginava o concílio como um novo Pentecostes, uma grande experiência espiritual que reconstituiria a Igreja Católica não apenas como instituição, mas sim como um movimento evangélico dinâmico e uma conversa aberta entre os bispos de todo o mundo sobre como renovar o catolicismo como estilo de vida inevitável e vital. Por essa razão, ao encontro dos concílios ecumênicos, ao contrário dos concílios ecumênicos anteriores, preocupados mais em condenar heresias e em definir verdades da fé e de moral, o Concílio Vaticano II teve como orientação fundamental a procura de um papel mais participativo para a fé católica na sociedade, com atenção para os problemas sociais e econômicos. Além disso, o próprio Papa João XXIII teve cuidado de mencionar a diferença e a especificidade deste concílio. Ele disse: a Igreja sempre se opôs a erros, muitas vezes até os condenou com maior severidade. Agora, porém, a esposa de Cristo prefere usar mais o remédio da misericórdia do que o da severidade. Julga satisfazer melhor as necessidades de hoje, mostrando a validez da sua doutrina, do que renovando condenações. Logo, o concílio não visava condenar heresias nem proclamar nenhum dogma novo. O concílio apenas queria dar uma nova orientação pastoral e a igreja e uma nova forma de apresentar e explicar os dogmas católicos ao mundo moderno, mas sempre fiel à tradição. O próprio Papa João XXIII afirmou que o que mais importa ao concílio ecumênico é o seguinte: que o depósito sagrado da doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz. Para satisfazer essa sua intenção, o Papa queria evidentemente que a Igreja mudasse de mentalidade para poder melhorar, enfrentar e acompanhar as transformações do mundo moderno. Pelas palavras da Constituição Sacrosanctum Concilium, o concílio propôs-se a fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo, às instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Então, o Concílio Vaticano II, que sucedeu o Concílio Vaticano I, ele vai caracterizar-se não mais por uma condenação, ou seja, por uma briga em relação às heresias, e também nada por proclamar mais um dogma ou algo novo, algo parecido, mas agora em eventuar a participação dos fiéis à Igreja e à fé.
levando como base o meio social, o meio econômico, todo este emaranhado de realidades e situações que o próprio povo, então, passava a viver e, ao mesmo tempo, se caracterizavam. Bom, a abertura do Concílio Vaticano II. No dia 11 de outubro de 1962, o Concílio Vaticano II, idealizado pelo Papa João XXIII, teve seus trabalhos oficialmente inaugurados, contando com a presença de 2.540 padres conciliares ou prelados, número este inédito para a história da Igreja. 1.060 europeus, dos quais 423 italianos, 144 franceses, 87 espanhóis, 59 poloneses, 29 portugueses, 408 asiáticos, 351 africanos, 416 da América do Norte, 620 da América Latina e 74 da Oceania. Mesmo assim, estavam ainda ausentes do concílio muitos bispos de dioceses que viviam sob regimes autoritários, na sua maioria, de ideologia comunista. O número de participantes variou muito de acordo com as sessões, nunca, porém, estando abaixo de 80% do total de padres conciliares. Pela primeira vez na história, os peritos foram ouvidos na elaboração dos textos conciliares, trazendo consigo uma imensa riqueza de tradições e culturas. Estes peritos, que não tinham direito a voto, são também chamados de consultores teológicos e tinham uma grande influência no concílio. Várias dezenas de observadores, protestantes e ortodoxos também foram convidados e estiveram presentes nas 4 sessões do concílio. De acordo com Giacomo Martina, os padres conciliares se organizavam em torno de 2 alas, conservadora e progressista, sendo que os progressistas contam com cerca de 90% dos votos. A minoria conservadora era essencialmente constituída pela velha guarda italiana, Ottaviani, Ruffini, Siri, por Marcelo Lefebvre, por um grupo de espanhóis, entre os quais o cardeal Larrona, e por vários latino-americanos, representantes das escolas teológicas de certo prestígio, especialmente na Espanha. A maioria progressista era essencialmente constituída por um grupo da Europa Central e do Norte, a que pertenciam os cardeais Frings, Döpfner, Alfric, Koning, Sonners, Lannert e Bia. Por Montini, Poleger, pelo patriarca Melquita Máximos IV, pelos bispos africanos e asiáticos e por uma grande maioria dos bispos latino-americanos e dos Estados Unidos. Mas mesmo assim os progressistas tiveram que, por diversas vezes, fazer várias concessões aos conservadores, tornando por isso os documentos conciliares menos radicais. Entre várias decisões conciliares, destacam-se as renovações na Constituição e na Pastoral da Igreja, que passou a ser mais alicerçada na igual dignidade de todos os fiéis e a ser mais virada e aberta para o mundo. Além disso, reformou-se também a liturgia, onde a missa de rito romano foi simplificada e passou a ser celebrada em língua vernácula. Foi clarificada a relação entre a revelação divina e a tradição, e foi também impulsionada a liberdade religiosa, uma nova abordagem ao mundo moderno, o ecumenismo, uma relação de tolerância com os não-cristãos e o apostolado dos leigos. O Concílio Vaticano II não proclamou nenhum dogma, mas as suas orientações doutrinais, pastorais e práticas são de extrema importância para a Igreja atual. Em relação à Igreja, o tema da Igreja, nos seus aspectos dogmáticos e pastorais, mereceram uma grande atenção dos padres conciliares, ou seja, dos participantes eleitores do Concílio Vaticano II. Vamos então ver um pouco da Eclesiologia Lumen Gentium. O Concílio Vaticano II, refletindo sobre a Constituição e a natureza da Igreja,
Reafirmou várias verdades eclesiológicas, sendo seus juízos registrados na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Este documento salientou que a única Igreja de Cristo, como sociedade, constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica. Subsistente. Também destacou que a Igreja é sacramento de Cristo e instrumento de união do homem com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ele continua que para atingir essa missão da Igreja é necessário dar aos católicos uma consciência de Igreja mais coerente para que também se possam valorizar as relações com as outras religiões, cristãs ou não, e com o mundo moderno. Com esse objetivo, os padres conciliares dirigiram a sua atenção para o primado do método bíblico, o sacerdócio comum de todo o povo de Deus, a função profética, sacerdotal e real de todo batizado, a colegialidade episcopal, a missão de serviço da Igreja, que deve estar voltada para toda a humanidade. A partir de então, a Igreja passou a ser vista não apenas como uma instituição hierarquizada, mas também como uma comunidade de cristãos espalhados por todo o mundo e constituintes do corpo místico de Cristo. Por isso, a Constituição e as estruturas da Igreja modificaram-se parcialmente e abriu-se espaço para a maior participação e apostolado dos leigos, incluindo as mulheres na vida eclesial. O concílio clarificou também a igual dignidade de todos os católicos, clérigos ou leigos. Mas, mesmo assim, a estrutura da Cúria Romana permaneceu intacta, o que permite ainda o governo da Igreja centralizado nas mãos do Papa. A pastoral Gaudium et Spes. Alguns temas eclesiológicos debatidos na Lumen Gentium, tais como a missão de serviço ao sacerdócio comum do povo de Deus, são também tratados pela Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que foi aprovada somente em 8 de dezembro de 1965, dia de encerramento do concílio. Mas este documento centra, sobretudo, a sua atenção nos aspectos pastorais e não dogmáticos da Igreja e nos diversos problemas do mundo atual, a explosão demográfica, as injustiças sociais entre as classes e entre povos e o perigo de guerra nuclear, entre outros problemas sociais e econômicos. Esta Constituição também mostrou uma maior abertura da Igreja para os progressos científicos. Vamos então agora fazer um rápido intervalo, depois voltamos com outros documentos do Concílio Vaticano II. Retomamos e agora com mais outras constituições, outros documentos do Concílio Vaticano II, que faz referência aos bispos, presbíteros, leigos e à vida consagrada. Além da Constituição e da Pastoral da Igreja, o Concílio preocupou-se também com os vários assuntos sobre os diferentes membros da Igreja. Os bispos, cuja função e ministério foi abordado, ministério pastoral foi abordado pelo decreto Christus Dominus, que foi aprovado no dia 28 de outubro de 1965. Este documento enfatizou também o comúnio, povo e hierarquia já expressa na Lumen Gentium. Em relação aos presbíteros, cujo ministério e vida sacerdotal foram abordados pelo decreto Presbyterorum Ordinis, que foi aprovado no dia 7 de dezembro de 1965. Este documento insiste no serviço que no próprio tempo e nos ambientes particulares deve ser realizado por todo o presbítero. Nesta sua análise, superou inclusivamente os aspectos hierárquicos para destacar antes o corpo real de Cristo, sacerdote e servo no mistério da Eucaristia, que é celebrado na missa. A formação sacerdotal dos presbíteros é tratada especialmente pelo decreto Optatum Totius, que vai tratar mais sobre a formação aos candidatos ao sacerdócio, que por ali
por ele vai ser gerado outros documentos, como a Pastores da Bovobis. Os leigos, cujo apostolado é analisado pelo decreto Apostolica Actuositatem, que foi aprovado em 18 de novembro de 1965. Este documento reconhece o papel essencial que cabe aos leigos na vida da Igreja, a sua responsabilidade e autonomia em função de sua vocação específica. Também os consagrados tiveram aí uma importância em relação ao Concílio Vaticano II. Os consagrados e a vida consagrada, em geral, cujas renovações estão expressas no decreto Perfecte Caritatis, que foi aprovado em 28 de outubro de 1965. Este documento dirige a sua atenção para a renovação e modernização da vida consagrada a Deus no exercício dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência, estabelecida por meio dos votos em ordens, congregações religiosas e institutos seculares. Bom, deste documento conciliar vai gerar também o documento Vita Consecrata, né? Já com João Paulo II. Bom, também as igrejas orientais tiveram um papel importante e foram temas de discussões. A vivência da fé nas igrejas orientais foi um tema de discussão já no Concílio Vaticano II. O decreto Orientalium Ecclesiarum, que foi aprovado no dia 21 de novembro de 1964, aborda a questão das igrejas orientais católicas. Estas igrejas particulares, sui iuris, possuem características únicas e diferentes em relação à igreja latina, a igreja sui iuris predominante, nomeadamente ao nível histórico, cultural, teológico, litúrgico, hierárquico e de organização territorial. Este documento afirma que, na única Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica, as igrejas latinas e orientais desfrutam de igual dignidade, nenhuma prevalece sobre a outra. São confiadas ao governo pastoral do Pontífice Romano. O decreto defende também que estas igrejas orientais podem e devem salvaguardar, conservar e restaurar o seu rico patrimônio espiritual, nomeadamente ritual, através, como por exemplo, da celebração dos seus próprios ritos litúrgicos orientais e das suas práticas rituais antigas. O documento salienta também o caráter autônomo das igrejas orientais católicas, especificando os seus vários poderes e privilégios. Em particular, como por exemplo afirma que os patriarcas orientais, com os seus sínodos, constituem a instância suprema para todos os assuntos do patriarcado, não excluindo o direito de constituir novas eparquias e de nomear bispos do seu rito dentro dos limites do território patriarcal, salvo o direito inalienável do Romano Pontífice de intervir em cada caso. O que foi dito dos patriarcas vale também de acordo com as normas do direito para os arcebispos maiores, que presidem a todos uma igreja particular ou rito sui iuris. Mas é preciso também salientar o fato de que nem todas as igrejas orientais serem patriarcados ou arquidioceses maiores. Bom, vamos ver um pouquinho da revelação divina e tradição. A Constituição Dogmática Dei Verbum, que foi aprovada no dia 18 de novembro de 1975, aborda o tema da revelação divina sob dois pontos de vista: a revelação em si mesma e a sua transmissão. É o que falamos sobre a Escritura, tradição e o magistério. A relação entre esses dois pontos de vista, que gera alguma confusão entre os católicos, foi clarificada também por esta Constituição. Bom,
Esta realidade ela foi debatida, como nós falamos, o início dela, podemos assim dizer, no Concílio de Trento, que foi a questão dos protestantes quererem que somente a Escritura seja o único instrumento de fé, a única autoridade de fé, por assim dizer. E aqui na Dei Verbum já se fala que não só a Escritura, mas a tradição e o magistério compõem também esse tripé. Sobre a liturgia, a Constituição Sacrosanto Concílio foi aprovada no dia 4 de dezembro de 1963, sendo por isso o primeiro documento resultante do trabalho conciliar. Esta Constituição centra-se em torno da liturgia, que é analisada pelos padres conciliares sobre uma tríplice dimensão teológica, eclesial e pastoral. A liturgia é obra da redenção em ato, celebração hierárquica e, ao mesmo tempo, comunitária, expressão de culto universal que envolve toda a criação. Os padres conciliares descrevem ainda a liturgia como a primeira e necessária fonte onde os fiéis hão de beber o espírito genuinamente cristão. Logo, o concílio pretende renovar a liturgia para que todos os fiéis cheguem àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, visto que essa participação é por força do batismo, um direito e um dever do povo cristão, raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Entre outras reformas introduzidas na liturgia, destaca-se, obviamente, a reorganização da missa, de rito romano pelo Papa Paulo VI, com o uso de novos formulários, e a consequente permissão e uso majoritário da língua vernacular e da posição versus populum na sua celebração. Liberdade e direitos humanos. A Declaração Dignitatis Humanae foi aprovada no dia 7 de dezembro de 1965 e, através dela, o magistério da Igreja Católica mostrou grande sensibilidade para com os problemas da liberdade e dos direitos do homem, nomeadamente da liberdade religiosa. O documento considera a liberdade religiosa como um direito da pessoa e das comunidades à liberdade social e civil em matéria religiosa. Ela reconhece ainda que todos estes direitos humanos, incluindo o da liberdade, são inerentes à dignidade inalienável da pessoa humana. Após o concílio com a aplicação da liberdade religiosa, os países oficialmente católicos, pressionados pela Santa Sé, largaram essa posição para apoiarem constitucionalmente a liberdade de cultos e de imprensa. Relação com os não católicos, com os não cristãos e o ecumenismo. A declaração Nostra Aetate, aprovada no dia 28 de outubro de 1965, analisou a atitude da Igreja Católica para com as religiões não cristãs, sintetizada no pedido joanino: buscai primeiramente aquilo que une antes de buscar o que divide. Isto criou um espírito de maior tolerância e aproximação respeitosa às outras religiões não cristãs e também a progressiva rejeição do antissemitismo. Mas isto nunca pretendeu negar a crença católica de que só por meio da Igreja Católica se pode obter toda a plenitude dos meios de salvação. Mas isso também não impede a Igreja de defender que todos, mesmo os não cristãos, podem também ser salvos, desde que sem culpa própria ignoram a palavra de Deus e a Igreja, mas que procuram sinceramente Deus e, sob o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade. Um espírito de abertura a outras comunidades religiosas está presente no decreto Unitatis Redintegratio, que foi aprovado no dia 21 de novembro de 1964. Este documento é sobre o ecumenismo e fundamenta-se em duas ideias. Todo aquele que acredita em Cristo, mesmo que não pertença à Igreja Católica,
encontra-se em algum tipo de comunhão com a verdadeira Igreja de Cristo que subsiste na Igreja Católica. E não existe ecumenismo verdadeiro sem uma conversão interior que se aplica a todos, inclusive a Igreja Católica. Atualmente, a Igreja Católica ensina que os cristãos não católicos são, apesar de um modo imperfeito, membros inseparáveis do corpo místico de Cristo, ou seja, da Igreja Católica. Através do batismo, eles dispõem também de muitos, mas não da totalidade, dos elementos de santificação e de verdade necessárias à salvação. Outro tema, educação e formação sacerdotal. A Declaração Gravissimum Educationis foi aprovado no dia 28 de outubro de 1965 e basicamente tratou dos vários temas sobre a educação e mais em particular sobre a educação cristã. O documento exprimiu a necessidade de atuação da Igreja nesta área tão importante, não se restringir às escolas católicas. Defendeu também o direito de todos os homens a receber uma educação que seja fundamentada na dignidade da pessoa. O decreto Optatum Totius, como nós já falamos quando falamos sobre a formação nos seminários, igualmente aprovado em 28 de outubro de 1965, aborda um tipo específico de educação cristã, a formação sacerdotal, que é extremamente importante. Principalmente para o adornamento, este documento insiste na necessidade de maior amadurecimento humano, psicológico e afetivo dos candidatos ao sacerdócio e da estruturação da formação nos seminários, vinculando a missão da Igreja às exigências do mundo moderno. Por fim, nós temos a missionação e comunicação social. O decreto Ad Gentes, que foi aprovado em 7 de dezembro de 1965, reflete sobre a atividade missionária da Igreja, a atitude inerente à sua natureza. A atividade missionária deve começar com o testemunho, continuar com a pregação e formar as comunidades, valorizando as riquezas de cada cultura. Isto para, entre outras coisas, ressaltar a afirmação de que a fé católica não se vincula diretamente a nenhuma expressão cultural, em particular, mas deve adequar-se às diversas culturas dos povos aos quais a mensagem evangélica é transmitida. O decreto Intermerífica, que foi aprovado em 4 de dezembro de 1963, pronuncia-se sobre os meios de comunicação de massa, sem julgá-los de forma moralista, mas solicitando-os a se tornarem admiráveis dons de Deus, respeitando o bem como de todo homem. Estes são os decretos presentes no documento, no Concílio Ecumênico Vaticano II. Podemos observar que, diferente do Concílio de Trento, que ressaltou muito a defesa da fé contra as heresias apontadas pelos não cristãos, pelos não católicos, como os próprios protestantes, e ao mesmo tempo também o próprio Concílio de Trento, que vai nos apresentar dogmas. O Concílio Vaticano II, diferente disso, seguindo um pouquinho, digamos assim, não perdendo a linha de direcionamento do Concílio de Trento, porque o Concílio Vaticano II não perdeu essa linha. Tanto é que esta linha iniciou-se no Concílio de Trento, vai passar pelo Concílio Vaticano I, e vai observar
a sua conclusão no Concílio Vaticano II. Então, digamos assim que houve aí desses 3 últimos concílios uma linha que os uniu. Cada qual, segundo o seu tempo, abordou temas necessários àquilo que a igreja vinha vivendo e sofrendo. Porém, ambos não podem ser vistos como um meio de separação, porque dentro da doutrina não há separação. Dentro da igreja não há separação. O Concílio de Trento, ele destacou-se pela defesa da fé, por concorrer contra os abusos à fé. Então teve o seu papel importantíssimo e que, de certa maneira, tratou temas que hoje nós usamos para defender a nossa fé, para enfatizar ainda mais a nossa doutrina. O Concílio Vaticano I, que vai ser esse meio termo, também buscando um pouco observar os temas tratados já a uma luz de uma nova realidade. E o Vaticano II, que infelizmente é rejeitado por alguns, como se fosse apenas uma brincadeira, e não é, não negou nada do que o Concílio de Trento disse. Apenas afirmou em outras palavras, reafirmando e tendo agora, segundo os aspectos da época, uma nova visão e novos assuntos a serem tratados. Pois a época que o Concílio Vaticano II se deu foi diferente da época que o Concílio de Trento se deu. Agora nós tínhamos que tratar mais sobre uma questão social, uma questão humana, uma questão econômica. O homem, segundo seus aspectos, como filho de Deus, vivente no mundo secular, vivendo os aspectos que lhe competem, dando testemunho e exemplo de Cristo, enfrentava rejeições no mundo secular, social, humano, religioso, e assim se viu a necessidade de tratar estes assuntos. Então nós vamos ver no decorrer dos próprios documentos conciliares que cada um tratou temas que enobreceram ainda mais a vivência da fé e da doutrina, como a própria liturgia, como a própria formação sacerdotal, a função de cada um, bispos, presbíteros, os leigos, consagrados, a formação para os futuros consagrados e sacerdotes, sobre o povo, a participação, ou seja, o papel fundamental do leigo na igreja, que o leigo pertence a essa igreja, a evolução que o mundo foi tendo em relação à questão da missão, os meios de comunicação, tudo isso contribuindo para que a fé, a moral, os costumes e a tradição fossem vividas com mais vida, deve ser redundante, mas vividos com mais vida e mais objetividade. Não se esquecendo do seu foco, que é a presença única de Cristo entre nós. Então fica aqui mais esse tema que nós discutimos. Hoje nós tivemos a oportunidade de ver e também de estudar. E espero vocês no próximo programa Curiosidades da Igreja Católica. Muito obrigado.